Fala, rapaziada, tranquilo? Bom, Kaique do Lendo do Jogo aqui. Pra quem não me conhece, faço post no Instagram, escrevo lá sobre futebol de uma forma profunda, de uma forma humanizada, tento sempre abranger todos os pontos possíveis dentro do futebol, que é a minha paixão, e tô aqui num novo formato agora no YouTube, com uma apresentação para falar sobre determinado tema, determinado assunto, determinado jogo, que é o caso de hoje, sobre seleção brasileira, que é um assunto que eu curto muito falar. Então trouxe aqui para a gente discutir alguns pontos desse jogo contra o Peru, principalmente, mas como um todo também, a seleção brasileira do Dorival, as questões a serem resolvidas, o que a gente teve de bom nessa data FIFA. Então, bora aqui para a apresentação que eu montei. Seleção brasileira, Brasil e Peru. Tem muitos pontos a serem discutidos, assim, igual eu falei, não só do jogo contra o Peru, mas da seleção num todo, do momento que ela vive, como ela está respondendo a isso. Então, vou começar falando o que eu achei do jogo. É um primeiro jogo, um primeiro tempo difícil, principalmente pela postura do Peru em campo. Um 5-3-2 ali, se defendendo em bloco médio, baixo, com muitos jogadores atrás da linha da bola, se dificulta para qualquer time, para qualquer seleção. E a seleção brasileira, no momento mais difícil agora, de pouco entrosamento, assim, com movimentos ainda um pouco mecanizados, não tão naturais entre os atletas, a relação não tão bem estabelecida. Isso pesa ainda. Então o Brasil sofreu no primeiro tempo para achar espaço, para achar brechas, para chegar para finalizar. Então essa bola rondava muito atrás da linha da bola, atrás da linha de marcação da seleção do Peru. Então o primeiro tempo acabou sendo um reflexo de outras partidas que a gente fez nesse trabalho do Dorival, assim, com um pouco de dificuldade de chegar até a área do adversário, de finalizar, de criar chances claras. E isso foi se aliviar com a diferença que eu coloquei aqui no segundo tópico, que é a diferença de marcar cedo e marcar primeiro, de marcar o gol aqui. O cedo, entre aspas, porque o gol sai lá dos 33 minutos, mas ainda no primeiro tempo, com o Rafinha batendo pênalti, uma boa jogada do Brasil ali para achar esse espaço para o Igor Jesus conseguir o pênalti a partir da mão do jogador do Peru. E aí a seleção, eu sinto que joga mais leve. Assim como no outro jogo, eu falei que o gol no começo que o Brasil leva condicionou muito da partida, do primeiro tempo principalmente. O Brasil começou a errar coisas que não errava, jogadores que estavam acostumados a fazer movimentos passaram a errar coisas básicas assim, muito condicionado pelo gol no início, que cai como um susto, cai como uma bomba. E agora, no outro cenário positivo, esse gol no primeiro tempo, começar ganhando, fez bem ao Brasil para se soltar em termos de naturalidade de jogo. Então o Brasil se apresentou melhor, teve uma melhora considerável de outros jogos, ainda está longe, óbvio, do ideal nosso, e acredito até do ideal deles lá dentro, mas é um jogo que dá para a gente tirar mais pontos positivos do que negativos, creio eu, principalmente pelo que a gente vinha passando até agora. Então, falar um pouco da plataforma de jogo que o Brasil vem jogando assim, e dentro dela os jogadores e as características que acrescentaram para essa partida contra o Peru. Vou passar aqui para o Tactical Pad, que é um aplicativo que me apoia também, uma plataforma que me apoia muito legal para você montar seus campinhos táticos, para mostrar essas ilustrações. Então, bora para lá. Então, a gente tem aqui mais ou menos como o Brasil se comportou com bola, que é o mais importante dentro desse cenário. O 4-2-4 ali inicial, ele vira isso em termos de dinâmica. Então, a gente tem essa repetição da linha de 3 aqui, com o Wanderson formando essa linha de 3, ainda como o Danilo fazia. Então a gente pode discutir até isso no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, sobre a influência disso e o porquê eu tenho algumas discordâncias com essa utilização. Mas a plataforma se manteve a mesma. Com esses 3 aqui, os 2 zagueiros mais o lateral, fazendo uma saída aqui a 3, e aí contra os 2 atacantes do Peru, que geralmente marcavam no 5-3-2. À frente, Bruno Guimarães como esse primeiro homem, como 5, e o Gerson ao lado dele, com maior liberdade, e isso foi até um ponto positivo do Brasil, para fazer esse balanço aqui, ó, de pular dessa segunda linha de meio campo e vir para um entre-linhas, trabalhar aqui para criar essa superioridade de um 6-5, né, que o Brasil enfrentou. Então, o Gerson dessa dupla de meio campo, ele era um cara mais móvel, um cara que fez um bom jogo, que se apresentou para jogar bem, principalmente em movimentos assim sem bola, para receber ou para atrair um jogador e criar espaço. Então, o Gerson fez esse segundo volante. À frente, nós tínhamos de novo Rafinha aqui na direita e Rodrigo por dentro, trabalhando nesse entrelinhas. O Rafinha até mais numa função de atacar a área aqui. Às vezes o Rodrigo recebia essa bola
mais como um meia, entre aspas, o Rafinha fazia o movimento de romper para agregar o Igor Jesus também e fazer essa presença de área. Então, o Rafinha vem jogando dessa forma no Barcelona e vem jogando bem, sendo mais um segundo atacante do que provavelmente um meia, assim, um 10 de criação de jogo. Porque o Rafinha faz muito bem esses movimentos de pisar na área, de finalizar, ele é um ponta com gol, então ele está mais perto aqui do centro, mais perto da área é importante. E na seleção, o Dorival vem utilizando ele assim. Abrindo o campo, nós temos no lado esquerdo o Abner, que é o lateral esquerdo, então ele fazia essa função aqui. No último jogo até alternou mais com o Rodrigo, tiveram boas conversas assim, de às vezes um vir por dentro, outro vir por fora, e terem boas combinações. Nesse jogo ele se manteve mais em amplitude mesmo, abrindo esse espaço aqui para o Rodrigo jogar por dentro. E do outro lado o Savinho, um cara de muito 1 contra 1, recebeu bastante bolas nesse jogo para tentar 1 contra 1. Geralmente aqui com essa dobra da seleção do Peru, de um zagueiro, mais um lateral e até o volante que baixava aqui, então era um cenário um pouco difícil para ele trabalhar, mas o formato era esse. E no segundo tempo a gente tem uma mudança, assim, um pequeno ajuste que eu também vou falar à frente, que era a questão do Wanderson. O Wanderson passa até pelo cenário do jogo, de estar mais tranquilo, a gente começa a ter aqui um Wanderson ultrapassando mais, o Savinho até caindo por dentro às vezes, um Wanderson que, fazendo essa opção aqui de ultrapassar, ele gerava espaço, gerava dúvida aqui nesse marcador, né, se acompanha ou não, se persegue o Wanderson, se continua no Savinho que tem a bola, e isso gerava tempo e espaço para o Savinho trabalhar mais com a bola, ter mais tempo, seja o Savinho, seja o Luiz Henrique, que entrou depois também com a bola. Então, esse movimento, eu gosto dele, e achei que com a entrada do Wanderson aconteceria mais no primeiro tempo até. No primeiro tempo ele ficou mais preso essa linha de 3, mas no segundo a gente viu 3, 4 oportunidades, que só ter esse movimento aqui já gerou boas oportunidades para o Brasil, uma condição legal para esse ponta que trabalha aqui, porque gera um alívio na marcação e cria mais oportunidades para esse ponta jogar, que era o Savinho, e às vezes até o movimento do Rafinha aqui, fazendo esse facão para dentro da área, o Igor baixando para dar uma opção na parede, que foi algo que aconteceu muito também. O Igor se movimenta muito bem, então gerou boas chances para o Brasil a partir dessa movimentação. Mas em termos de plataforma aconteceu muito isso. O que a gente tinha muito de cenário era o Gerson, às vezes somando nessa linha de 5 aqui, então a gente acabava por ter 6 jogadores nessa última linha, só o Bruno à frente dos zagueiros. Pelo contexto também, o Peru ofereceu pouco em relação a escape, em relação a perigo ao Brasil, então a gente conseguia fazer esse desenho em campo e passou muito por isso, com o segundo tempo fluindo melhor o jogo. Bom, e voltando aqui para a apresentação, nós temos o segundo ponto, que eu coloquei que é até uma reflexão, eu propus até no 3 na área ontem, o programa que a gente faz já, eu, Edu e Rafa, que é a questão da seleção dos pontas e a importância dos volantes dentro dessa realidade, dentro desse contexto. E aí por que eu digo a seleção dos pontas? Hoje, principalmente seu Neymar, que Deus quiser volta aí no final do ano, os nossos protagonistas eles estão na ponta. A gente tem um repertório muito grande de jogadores que jogam abertos hoje, para 1 contra 1, o ponta brasileiro, o famoso ponta brasileiro. Então, os nossos melhores jogadores estão por lá e a seleção acaba se moldando a partir deles, que é ali Vinícius, Rafinha, o próprio Rodrigo, que é um ponta, joga por dentro, mas é um ponta, o Savinho, o Luiz Henrique agora surgindo, o Estevão, que é um garoto também mais novo, mas que está nesse bolo. Enfim, muitos pontas, até gente fora do cenário, o Igor Paixão da vida, que também é um ponta e pode aparecer nesses selecionáveis. Então passa a ser a seleção dos pontos e como isso condiciona a nossa forma de jogar. Eu vejo muitos comentários em direção a criticar a forma como o Brasil constrói hoje, que é menos pausado assim, menos de aglomerar para jogar, às vezes até com um jogo mais longo, com um jogo mais ao espaço do que ao pé, mas passa muito também pelas características dos nossos melhores jogadores no atual momento. Que a gente hoje joga nesse 4-2-4 que eu falei, ali em campo, um 3-2-5, mas tendo mais pontas do que meias, propriamente. Os meias que são responsáveis por isso passam a ser Bruno Guimarães e Gerson, que é a dupla de volantes, ou Bruno Guimarães e Paquetá, Paquetá e Gerson, André e Gerson, André e Bruno Guimarães, que são esses dois volantes que têm mais características de meia que os que estão à frente. À frente nós temos, pelo menos nesse último jogo, Savinho, que é a ponta de 1 contra 1, jogador aberto, pode jogar tanto nas duas assim.
O Rafinha, que agora vem jogando por dentro, mas muito dessa característica de ser agressivo, de ser mais atacante do que meia. Então, não é esse cara também do grande passe, da criação, de pausar para jogar, de parar para jogar. Não é o Matheus Pereira, por exemplo, não em nível de jogador, mas em nível de característica. Do outro lado, nós temos o Rodrigo, que talvez mais se aproxime disso, mas ainda assim está mais perto de ser atacante do que meia. Ele ainda não enxerga o Rodrigo ainda com essa capacidade de criação, assim, de se relacionar com o jogo dessa forma. E o cara que seria esse nome, dessa pausa que a gente precisaria, dessa calma para construir, desse critério para construir, seria o Neymar, que é S10, né, que também é raro no futebol mundial, mas é um cara, é um gênio, então agregaria muito nesse sentido, e tomara que volte nessas próximas convocações para entregar essa demanda que às vezes é necessária na seleção. Mas hoje, esse trabalho do Dorival, ao menos o todo, que não teve o Neymar, passa muito por essa seleção dos pontas e às vezes até de sobrecarregar esses dois volantes. Bruno Guimarães e Gerson fizeram um grande jogo nessa última partida contra o Peru, em termos de circulação, de calma, de dosar o ritmo desses pontas, porque pelos pontos, pelos jogadores que estão à frente, é bola ao espaço o tempo inteiro, acelerar o tempo inteiro. Então é muito importante que o critério desses volantes, que são os únicos meias do time, seja de, às vezes, parar o jogo para vislumbrar algo maior, assim, de acalmar, de ditar o ritmo do jogo mesmo. E nessa última partida, tanto o Bruno quanto o Gerson se prontificaram para fazer essa função, para ter esse papel, para serem os ritmistas do time, e foram bem. Gosto muito do Paquetá nessa função também, mas acabou que no primeiro jogo, ele e André, não gostei tanto do funcionamento, da dinâmica dos dois. Bruno e Gerson funcionaram muito bem. Então pode ser algo para a gente enxergar no futuro como uma base para esse time, assim, a depender da chegada do Neymar, é claro. E eu queria falar dentro disso até do Rodrigo, e coloquei aqui relação com erro. O Rodrigo, desses jogadores, principalmente os que estavam disponíveis ontem, é o que mais me encanta, o que mais eu for parar para ver jogar, para ter um jogo. Eu assistiria o jogo do Rodrigo por forma como ele se relaciona com o jogo. Falo muito sobre isso aqui, porque para mim é fundamental, mas de gesto técnico, de refino, de trato, de inteligência para jogar, para se posicionar, para se movimentar. O Rodrigo é esse cara, é um ponta, mas que pode jogar nas quatro ali da frente. Ele jogou de falso 9, de meia 10 ali, nas duas pontas. Então é um cara que eu sempre espero demais. E o Rodrigo, até por isso, de ser esse cara muito fino no Real Madrid, ele ter essa função de às vezes ser até um termômetro para esses caras, porque pegando o exemplo do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior é um cara que não se incomoda tanto com o erro, principalmente no Real Madrid, né? Ele às vezes erra 15 para acertar ali 2, 3 que são fundamentais. Então ele trabalha muito bem, principalmente mentalmente ali, para lidar bem com esses erros e trabalhar em cima disso. E é legal, isso que é uma característica importante. E o Rodrigo eu vejo numa contramão assim, e até por estilo de jogador, que o Rodrigo parece não gostar tanto de errar. E eu faço uma crítica assim, construtiva em relação a isso, que eu gostaria de ver o Rodrigo errando mais, buscando mais errar, tentando um diferente, tentando um risco maior, ter essa relação maior de risco e aposta, que eu acho que ele é um jogador para isso, que eu coloco muitas expectativas em relação a isso, dele entregar para a seleção brasileira. Então, ele conseguir administrar essa relação dele com o erro, de tentar mais, de buscar mais, colocar mais para o jogo em condições bem adversas, e ele tem pé para isso, tem repertório para isso, seria interessante de ver essa versão do Rodrigo. Então, principalmente na seleção que teve bons jogos já, teve boas atuações, até nesse momento mais difícil, foi um dos caras mais sólidos, ali, mais seguros, que eu coloco até como melhor jogador, mas gostaria de ver essa virada de chave, de ver um Rodrigo mais dono do seu jogo ali, dono do jogo. Então é o que eu prospecto para as próximas partidas e até para o futuro do Rodrigo enquanto jogador. Aí eu comentei no início do vídeo que ia falar sobre essa questão, né, que é do Wanderson Danilo, posição, função. O que aconteceu? A seleção, ela não só a seleção, mas times mundialmente trabalham muito nesse esquema de 3-2-5, nessa formatação assim, para ter o equilíbrio, porque você tem 5 jogadores na última linha de ataque e para estancar isso, tu tem 5 atrás. E aí como é que tu posiciona eles? São 3 para fazer essa base, para cuidar também da amplitude do campo, dos lados do campo. Caso você perca a bola, eles possam fazer coberturas ali pelo lado do campo, mais um zagueiro central para sustentar.
e 2 ali, podem ser 2 volantes à frente, mas 2 jogadores à frente dessa linha de 3, também para fazer um pós-perda ali, para administrar isso, para recuperar a bola o mais rápido possível. E a seleção com o Tite fazia isso também, o Danilo fazia a função com primor há muito tempo. É um cara que, para executar isso, ele executava na Juventus também, tanto que passa a jogar como um zagueiro muito por isso, por essa segurança defensiva e esse critério também de ser um lateral construtor, ser um lateral na base da jogada. E acabou que nos últimos jogos não estava sendo como esperado, assim, não estava fluindo da melhor forma, e o Dorival opta por mudar um pouco isso com o Wanderson. E quando isso acontece, a minha esperança era que o Wanderson jogasse a la Wanderson, não a la Danilo. Até para... O Ancelotti tem uma entrevista muito legal em relação a isso, quando cobram ele sobre o Tchouaméni não ser um Kroos. E ele responde, assim como eu não cobrava o Kroos para ser um Tchouaméni, em questão de força, né, eu não cobro o Tchouaméni para ser um Kroos, porque é irreal, são jogadores diferentes, então é importante que a gente tenha um olhar, uma perspectiva diferente para cada um, adequada para cada um. Então quando o Wanderson entra para esse jogo contra o Peru, eu esperava mais do Wanderson, que foi do segundo tempo. E aí eu não sei se parte de instrução do Dorival também, ou se provavelmente de adaptação do Wanderson ao time, ainda é o primeiro jogo ali. Mas o Wanderson é lateral de amplitude, assim, de muito corredor lateral, de mais chegada. E aí, para você ter esse equilíbrio com ele sendo esse cara, é óbvio, às vezes você precisa recuar um volante para fazer essa saída de 3 que antes era com lateral, para tu dar ali um equilíbrio, uma base de confiança até para esse cara atacar, que seria o Wanderson pela lateral. Mas o Wanderson é esse cara que teve em até alguns momentos uma dobradinha dele com o Savinho, dele com o ponta direito, dele às vezes só ultrapassar e nem receber a bola, mas ultrapassar para gerar tempo e espaço pro ponta que tem a bola, e às vezes recebendo também no fundo, e indo avançando, progredindo de acordo com a jogada. O Wanderson é esse cara, é esse tipo de lateral, e a gente não entra no mérito de melhor ou pior, é melhor para cada cenário. Se for para o cenário do primeiro tempo, onde a gente tinha um lateral construtor junto com a linha de 3, eu prefiro o Danilo. Se for um lateral mais a segundo tempo, que tinha que passar, que tinha que chegar ao fundo, tabelar com ponta, aí o Wanderson entrega melhor, seria essa opção. Então, essa discussão é legal de posição e função, e também de jogador, de característica, que vai além de rótulos e coisas que a gente se agarra muito assim do lateral, ter que obrigatoriamente passar a linha de fundo. Não, cara. O futebol vai muito além disso. O futebol é sobre equilíbrio, é sobre composição de elenco, é sobre conversas dentro de campo. Então, ter esses complementos é importante, e principalmente entendendo o jogador como um todo, assim, a característica dele, quem é aquele jogador, o que ele faz no clube dele, como é que ele se sente à vontade, para adaptar o mais rápido possível a seleção, tanto coletivamente quanto individualmente para o jogador, né? Eu coloquei o Igor Jesus aqui para mim, talvez seja a melhor surpresa, assim, surpresa não, mas a melhor notícia dessa data FIFA, além do 4-0 do segundo jogo. O Igor entrega muito sem a bola, os movimentos dele sem a bola são muito inteligentes, tanto para atacar as costas da linha adversária, da última linha adversária, e aí você cria o distanciamento entre uma linha e outra. Isso é importante, porque a gente tem muitos jogadores entre linhas. Então ter um cara que faz esse trabalho sujo de distanciar essas linhas e abrir espaço para outros jogarem é fundamental. E o Igor, além desse movimento de profundidade, ele tem um de baixar também, porque ele é um cara que é forte bastante para fazer um pivô, para sustentar, para brigar por bolas. Então, ele sendo esse pêndulo, assim, oferecendo esses movimentos sem bola, essa intensidade nos movimentos, às vezes até caindo pelas pontas, ele ajuda muito aos nossos outros jogadores, que às vezes preferem jogar mais com bola ao pé, ter mais tempo e espaço. E o Igor se encaixou muito bem, sendo esse 9 que ataca a área, que cria uma presença de área boa também, mas que desce para ajudar, que pode ser opção numa bola longa. Então é um cara que talvez o Dorival buscava como ideal o Pedro, que é dessa característica, mas hoje vai trabalhar com o real, que é o Igor Jesus, que está aí bem no Botafogo, que foi bem nesses jogos com a seleção brasileira. E enquanto isso, o Pedro infelizmente sofreu lesão, então não tem a disponibilidade. E o Igor Jesus, eu acredito que seja essa aposta do Dorival, em termos de característica. E para finalizar, queria falar sobre um conceito de pós-passe. E a imagem do Gerson, ela não é apenas ilustrativa, ela simboliza bem o que eu vou falar. E era o que eu sentia falta na seleção nesses últimos jogos, que atrapalhava até o desenvolvimento de jogo do Brasil, que era a naturalidade nos movimentos, esse movimentar sem bola que eu citei do Igor Jesus, para todos.
e aí também envolvendo o risco de passe que eu citei do Rodrigo, a junção dessas duas coisas, a partir de uma confiança que esse 4-0 deve entregar para o Brasil, isso vai ser muito positivo. O que seria o pós-passe? É tocar, se movimentar para gerar opção e nem sempre se movimentar para você receber a bola diretamente, mas se movimentar para tu atrair um adversário, para tu mobilizar um marcador direto, para tu gerar espaço para um companheiro teu, para tu possibilitar outra dinâmica. Então, isso foi muito importante nesse jogo. O Gerson fez muito bem isso, com esse deslocamento, se desgarrando do Bruno Guimarães, né, que fazia ali o 3-2, ele se desgarrando dessa linha de 2 e às vezes pisando à frente entre linhas, tocando e saindo para receber com uma opção à frente, se deslocando, se movimentando. Isso faz uma diferença enorme a nível de fluidez, que era algo que vinha atrapalhando bastante o Brasil nesse desenvolvimento de jogo. Rapaziada, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato. E se gostaram, deixa o like aí, deixa o teu comentário também, o que tu achou do jogo, o que tu achou do tema também. Posso trazer outros temas aqui nesse formato. Então espero que vocês tenham curtido e tamo junto. Deu pra ler o jogo? Valeu, rapaziada!